Outro assunto aqui para vocês, porque o Centrão está apertando o cerco sobre o Planalto e ampliou a pressão por cargos e emendas no momento em que o governo federal, gente, corre contra o tempo para aprovar lá no Congresso algumas medidas econômicas de interesse do próprio presidente Lula. Mesmo após conseguir o comando da Caixa, as demandas do Centrão não pararam por aí, viu? Eles pedem ainda as vice-presidências do Banco Estatal e os cargos da recriação da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde. O grupo de partidos de centro que controla a Câmara dos Deputados tem usado a pressa do governo em liquidar essas pautas como um instrumento de barganha nas negociações sobre as indicações políticas em cargos federais e também para conseguir mais emendas no ano que vem, ano de eleição municipal. Vocês sabem que eu já vi muito essa discussão da entrada dos partidos do Centrão dentro do governo, enfim, isso tudo no Brasil a gente já vê há muito tempo. Mas eu nunca tinha visto essa normalidade. Essa coisa de que... Pouca vergonha, né? Olha, vamos lá, vamos dividir, vamos fatiar e é assim. A coisa era um pouco mais... Eu não sei se eu estou errado, Diogo da Luz, mas era um pouco mais charmosa. Concordo plenamente. Romântica. Tinha um romantismo na Concordo história. plenamente. Que você veja, o novo presidente da Caixa nem assumiu por indicação do Arthur Lira. Não é? E o filho dele, o Arthurzinho, já está trabalhando negócios de propaganda com a Caixa, né? Agora você falou em pedir a FUNASA. A FUNASA tem verba de 3 bilhões de reais por ano, Paulo, para investir em saneamento básico, que é uma coisa fundamental no Brasil. Mas ela gasta esses 3 bilhões, mas investe de fato coisa de 1 bilhão, 1 bilhão e 200. O resto são gastos com assuntos correlatos, mas não diretamente isso. Imagina o quanto não tem de política aí. Não, porque hoje a gente, sei lá, abre o noticiário, a gente vê no noticiário, olha, o partido X está pedindo tal cargo e não sei o quê, e aí, sei lá, você anota lá, tem 12 vice-presidências no pacote, aí você entrega as 12, e assim, com uma normalidade, uma coisa natural, mas isso, assim, Paulinho, que eu nunca tinha visto. Na minha opinião, isso se aprofundou, ou ficou menos romântico, como você disse, pela reforma eleitoral, que, na minha opinião, criou o fundo eleitoral e o fundo partidário. Porque hoje os políticos e os partidos têm mais poder, porque é um recurso violento, público. Eu defendo a iniciativa privada participar da eleição. O pessoal aqui no Brasil, por conta de desvios que ocorreram e que poderiam ser corrigidos de outra forma, né, acabaram completamente com a questão do patrocínio e do financiamento privado nas campanhas. E aí, isso tudo ficou para dinheiro público e esses partidos hoje são muito poderosos, né? E como normatizou isso, normatizou também as negociações que sempre ocorreram, vamos aqui dizer, mas você tem razão, de uma forma hoje mais explícita, até porque é um governo, como é o terceiro, é o Lula 3, todo mundo já sabe também como é que o PT age nessa coalizão que eles formam, a coalizão por cooptação, né? E agora não estão nem se dando ao trabalho, na minha opinião, de disfarçar. Agora, como é que corrige isso? Só também com a mudança do nosso sistema indo para o parlamentarismo. Não tem outro caminho. Se vocês lembrarem... Esse presidencialismo, do jeito que está constituído... Presidencialismo de coalizão. É isso, não tem como... Mas mesmo com esse presidencialismo de coalizão, no passado, eu me lembro, era como se fosse o Tinder, meu querido delegado Palombo. Você já usou o Tinder? Não o sei. Tinder... Os governos, sejam de esquerda ou de direita, já usei muito, na minha época áurea, né? O senhor agora, querido, agora, mas não vamos entrar nesse detalhe porque não é a pauta. É uma coisa meio recente, por isso que eu tô perguntando. Não, mas... Foi criada há um ano. Não, mas aí o governo ia passando, meu querido PP, ia passando, ia deputado X, Y, aí o governo via se curtia ou não. Tinha um approach ali, os caras iam lá, conversavam e tal. Hoje em dia os caras nem conversam mais. Hoje em dia é o seguinte, amigo, 12 presidências da estatal, ou você me dá essas 12 presidências, ou eu nem sento pra conversar, não adianta. Sempre e muito obrigado, uma se você votação, me né? der, não deu mais do que obrigação. Offshore. E é isso. Não, e deixa claro. A votação do offshore é uma praticidade. Foi feita com essa negociata. Perdeu a graça, Palumbo. Não tem mais. É pouca vergonha, né? Não tem mais Centrão que manda nesse match. país aqui. Não é Lula, não é nem direita, nem esquerda, não. É Centrão. Enquanto não tiver uma reforma política real, eu gostaria de isso não vai mudar. testemunhar a hombridade e a coragem do deputado federal Palumbo. Eu, como diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, estou quase que semanalmente em Brasília. E eu vejo o Palumbo sempre ali colidindo com interesses obscuros, muitas vezes de forma isolada, e precisávamos de mais 3 Palumbos lá em Brasília para que a gente pudesse limpar esse Congresso Nacional.
Porque é uma pouca vergonha. Sempre antes de uma votação importante, a gente fica sabendo pela imprensa os cargos, né, da Caixa, o sobrinho, emendas. Meu, isso é uma vergonha, né? Que vergonha, viu? Que vergonha desse Congresso. Pepe. Não, é impressionante como a fome e a sede do Centrão não acaba nunca, né? O Centrão tem cargo, quer mais cargo. É o tempo inteiro assim. Eu concordo com o Paulinho Serra quando ele fala o seguinte, que a questão é muito mais profunda, é questão de estrutura. A gente tem que discutir uma reforma política de forma ampla, né? Não dá, é impossível o presidente da República, numa eleição majoritária, ter a maioria do Congresso Nacional que é proporcional e pluripartidário. Tem vários partidos políticos. Então, para ter a maioria do Congresso, ele tem que negociar. A única forma de negociar qual que é? É por meio de emenda parlamentar e por meio de distribuição de cargo. Então, essa receita é a receita igual em todos os políticos que passaram na presidência do Brasil desde 88 até hoje em dia, e vai ser daqui a 20 anos se mudar a estrutura institucional do Brasil. Eu não estou falando que a receita não é a mesma. O que eu estou dizendo é que a publicidade da receita é diferente. Mas esse negócio de ficar refém, Paulinho, a receita era escondida, mas ninguém sabia direito. Mas, Paulinho, a gente fica falando de Câmara Federal... E gerou um mensalão. Paulinho, a gente fica falando... te dou dinheiro por baixo dos panos. A gente fica falando de Câmara Federal... Tem razão. É que mas os governos e Assembleia e Prefeitura e vereadores, muitas vezes é a mesma relação e os prefeitos ficam reféns da Câmara e os governadores ficam reféns da Assembleia. Dependendo... Se o político está em alta aprovação, a Assembleia fica menor. Se o político está em aprovação em fase ruim, a Assembleia fica maior e assim com a Câmara dos Vereadores e os prefeitos. E olha aqui. E assim vai seguir, Paulo. Como falou o Paulo Serra muito bem, depois que veio o dinheiro público para as campanhas, o político ficou um pouco mais desprendido, porque agora só tem uma preocupação, conquistar o voto. Não tem que conquistar mais ninguém, antes ele tinha que conquistar também o apoiador. Então, com isso, acho que ele perdeu um pouco da vergonha. Mas a gente continua tendo, sempre vai ter isso, enquanto a gente tiver o Estado desse tamanhão. No fundo é isso. Não tem sentido ter Itaipu, Fundição Tupi é uma empresa que é controlada pelo governo. Qual é o sentido disso? Aí eles começam a indicar gente do PT também, de outros partidos ligados ao governo, não só o Centrão. É que o Centrão é muito grande, mas todos os partidos que têm alguma proximidade com o governo estão ganhando cargos de vontade. Eu gostaria até de deixar bem destacado que o PT, que se coloca como um partido extremamente ideológico, no momento de rifar para o Centrão, quem vai perder os seus cargos, ele não pensa duas vezes em cortar a cabeça das mulheres. A gente viu a ministra dos Esportes, que teve a cabeça cortada em 2 segundos. Agora, a presidente da Caixa Econômica Federal... Moradora de Santo André, presidente. Moradora de Santo André. Então a gente percebe que ideologia passa longe do PT. Na Vila Pires. Ideologia passa longe do PT e o que norteia realmente são essas negociatas, né? Essas tratativas, esses negócios obscuros do Centrão que permanece como... Paulo, só para... você falou do romantismo e falou dessa forma antigamente. E o que não se discute mais também, Paulo, é a capacidade técnica de quem vai para os cargos. Exatamente. Porque fazer acordo político, o senhor falou de prefeitura, de governo. Claro que faz. Faz parte da democracia, não tem pecado nenhum nisso. Agora, você não levar em conta um plano de governo, proposta e a capacidade que aquele gestor que vai para sua gestão, independente dele ser um partido, de tocar um programa, de tocar uma secretaria, isso hoje não se discute mais. É só o fato de quem indicou. Né? Aí... Amigo dos amigos. Mas isso é um problema que tem no Brasil também. Sim. Porque assim, o problema do Brasil é que a gente não tem um projeto forte de Estado e de governo. Concordo. Fazem todos os partidos políticos viver em volta desse projeto. Ou é contra ou a favor. E discute o projeto. Até que o momento que o país teve projeto de partidos políticos mais fortes foi entre 46 e 56. Por quê? Porque tinha um projeto de país muito forte e evidente naquele momento e as pessoas se misturavam ou se separavam de acordo, se concordavam ou não com o projeto. Por isso tem um projeto forte, o que você faz? Você gera discussões fortes e acaba tendo esse tipo de ingerência aí, que é uma ingerência completamente fisiológica e pragmática. Não, o Brasil não tem política de Estado, o Brasil tem política de governo. Você pode olhar os programas eleitorais aí que são criados e tal, aí chega outro governante de outro partido, vai lá,
destrói com tudo, aí tem mais 4 anos para reconstruir tudo. São poucos os programas que ainda perduram, né? E mais grave, de acordo com o que o prefeito falou, de forma muito perfeita, o prefeito disse, é quando a gente fala em instituições de Estado. As instituições de Estado que deveriam sim preponderar o aspecto técnico e de competência na liderança dessas instituições, e eu não falo somente segurança pública, porque existe uma ausência de autonomia institucional. O que prepondera na escolha desses líderes dessas instituições não é a competência e a capacidade técnica. E, infelizmente, é a proximidade política com o plantonista temporário do governo. Amigo dos amigos. Muito bem. Meu querido Diogo da Luz, mais algum ponto aí sobre isso? Que reforma política que vocês defendem? Porque esse é um tema também que pouco o Brasil... Eu sou parlamentarista. Eu defendo a instituição. Parlamentarista, o presidente do Brasil seria o Lira. Eu acho que pode ser, mas eu acho que... O presidente do Brasil seria o Lira. Não, hoje. Você não defenderia o governo Lira? Não, hoje. O parlamentarismo no Brasil, o presidente do Brasil seria o Lira, seria o Eduardo Cunha, seria o Severino. Não, mas não é isso que vai mudar. Seria o Arlindo Chinaglia. Mas, gente, não é isso que vai mudar. No passado poderia ser o Michel Temer, poderia ser o vários outros. PP, você está muito descrente. Você já foi um cara mais crente na política O brasileira. parlamentarismo pode ser um pouco melhor, ou o presidencialismo um pouco melhor, mas isso é detalhe. O que precisa mudar é a representatividade do voto. O voto do eleitor não vale nada. O que Esse você defende? voto proporcional, por exemplo, é uma piada. Não me vem com voto distrital, Diogo da Luz. Não, pode Pessoal do Novo, pode é o ser. pessoal do Novo. Completamente pessoal do Novo. O que com certeza não pode é o voto proporcional. Aquele que você vota no Tiririca e quando vai ver ele elegeu um monte de outras pessoas que não Isso é interessavam. absurdo, mesmo. Esse é o pior de todos. A galera que defende... Pode ser o que você chama o distritão, por exemplo, que pelo menos as pessoas sabem, os mais votados. A galera que defende voto distrital no Brasil não faz a menor ideia do que é coronelismo. Menor ideia. Exatamente. E outra, Menor ideia. os Estados Unidos mostram que o voto distrital Fala é de voto caríssimo. distrital ali no Grajaú, o Paulumbão. A compra de votos. Como é que funciona o distrital no Grajaú? Tem político lá que é dono. Aqui em São Paulo funciona através de subprefeituras. O Wilson sabe, não vou te colocar na fogueira, não. Quem tá falando isso? Você Quem fala tá que eu falando sei e isso? fala que não vai me colocar na fogueira. Quem tá falando? Não, é que eu fui vereador 2 anos. Não é só aqui, Palumbo. Nos Mas- Estados Unidos... o Não, voto mas não é distrital só que não. caríssimo. Você pega a região de Eu concordo Ribeirão com Preto lá, tem um feudo de políticos lá que estão há 20 anos. Não, exatamente. E o que eles querem? E o que eles querem? Eles querem só vai exatamente reforçar. isso. Eles querem dinheiro, eles querem acabar com a rede social, eles querem tudo isso. É muito mais voto de cabresto, sem É dúvida. voto de cabreiro. Eles pegam lá um dinheiro que eu não tenho, nem nunca vou ter. Só se eu ganhar na Mega Sena. Pera um pouquinho, me apoia lá que eu vou te pagar tanto. Eu passei por isso na campanha para deputado federal. O que teve de gente aí que me abandonou no meio do caminho, porque vinha um político lá, essas velhas raposas aí, toma tanto pra você deixar de apoiar o Palumbo. A única que não se vendeu foi uma vereadora de Jaguariúna, Ana Paula Espina. Foi a única. Agora teve um monte que chegava essas ratazanas e falava assim, não, você tá apoiando o Palumbo? Pera um pouquinho, tá aparecendo demais. Tô X pra me apoiar. E eles iam pro lado de lá. Por quê? É o poder econômico, é feudo. É o que o Paulo falou, é feudo. Tem dois sistemas que eu acho que fazem sentido. O que a Argentina Isso não é problema agora, da política, que é é problema o do caráter. Exato. O que a Argentina fez agora, que é o voto de lista. Então você olha lá, você sabe, se eu votar nesse partido, eu sei quem eu vou escolher do primeiro, segundo, Lista aberta. terceiro, quarto. Lista aberta. Não fechada. Isso é simples, é o que faz a lista aberta. Lógico. Mas tem uma galera que Não, defende lista fechada. Lista fechada é piada. Ou o mais simples dele é os mais votados entram. Esse é o que mais compreensível. Porque desse jeito que está o nosso sistema, as pessoas que votam, elas não entendem o quanto o voto delas influencia outras eleições, né? Porque não é você escolher um deputado, um senador, um deputado federal. É você escolher esse deputado e entender a regra do jogo, que o teu voto vai ajudar outros candidatos também. É feito para dar errado, meu amigo. Em resumo da ópera, é feito para você não entender mesmo. Infelizmente. É feito pra dar errado. É feito pra ninguém entender. Aí você pega cara que teve 120 mil votos, não é eleito. Então, e aí o cara a gente, com 30 mil votos entrou. A gente gosta de criticar sempre o eleitor. A gente fala, mas o eleitor não sabe nem quem votou. Claro que não sabe, não importa quem ele votou. Adriles. Existe uma situação seguinte: todo sistema político tem pontos favoráveis e pontos contrários. Não tem um sistema 100% ideal Feito não tem. e 100% excelente. Não é? Você, por exemplo, permitindo que uma pessoa com 10 mil votos se eleja deputado, a lógica é que você dá coro para a minoria. Né?
Você faz com que a minoria tenha uma representação dentro do Congresso Nacional. Você só privilegiando então quem tem vamos, mais votos. então tá fácil. Vamos fazer que a gente pega os 10 mais votados e os 10 menos votados para ajudar a minoria. Não tem sentido isso. Voto é competência. O cara para conseguir o voto é difícil pra caramba. Não é fácil conseguir voto, não. Mas a pessoa que votou... Mas o Palumbo... O Palumbo tem voto pra caramba. A questão é a seguinte, se no Brasil não tivesse voto proporcional, o PT nunca teria sido governo. Mas talvez não fosse mal, hein? Talvez não fosse mal, hein? 1 milhão de votos dele. A Raquel teve voto pra caramba e entrou gente com menos votos que ela. Pois é, você acha justo isso aí? Tinha que ser ela lá. 53 mil votos. Não é justo. O Tiririca vem ter 1 milhão de votos, elege um cara lá que já tá querendo que ele fique em São 53 mil pessoas que levantaram, lembraram o nome dela e votaram. Entrou o nego com 15 mil, 20 mil votos. O exemplo clássico disso é o Tiririca no auge. Então, o cara que votou... O cara faz a chapa lá já sabendo, ó, o Tiririca vai ter 1 milhão, eu que sou dono do partido e mais uns 3, 4, vamos entrar na raba. Mas o Palumbo, você tá falando da ótica do político. Para. Isso aí que você tá falando é a ótica do político. Isso aí é coronelismo. Palumbo, é pior que isso. Isso é feudo. Não, isso é feudo. É feudo. Isso aí que você falou é a contratação do candidato profissional, não do político profissional. O voto proporcional com o dinheiro público e o fundo eleitoral é uma tragédia. O voto proporcional funcionava melhor quando o financiamento era privado. A gente tinha menos distorção, porque agora o dono do partido, ele tem todo o recurso, ele que diz para onde manda, não é pouco dinheiro, e aí ele pega um candidato desse profissional e sabe que vai fazer um monte ali que ninguém conhece. Complicado. Então o sistema ficou muito deturpado, a meu ver, quando a gente partiu para esse final. Agora, como o Churchill dizia, a democracia é o pior sistema que existe, com exceção de todos os outros, né? Então o sistema perfeito não tem, mas a gente precisa melhorar. Turma,